Quando começamos a falar sobre histórias surpreendentes e misteriosas, o Egito sempre vem à mente. Há coisas encontradas lá que ainda são difíceis de imaginar até hoje. Neste vídeo, vamos explorar as descobertas mais surpreendentes feitas no Egito recentemente. Número 1. O túnel da Rainha Cleópatra. Os arqueólogos encontraram um túnel antigo muito incomum, que acredita-se levar ao túmulo ainda não descoberto da famosa Rainha Cleópatra. Este túnel tem mais de 1.300 metros de comprimento, e os cientistas acreditam que seu design é semelhante ao túnel grego de Eubilos. Agora, imagine o quão aterrorizante e ao mesmo tempo emocionante deve ser descer em um túnel recém-descoberto. A sensação de mistério é intensa, como se a qualquer momento algo extraordinário pudesse ser revelado. Além disso, a descoberta desse túnel pode trazer novas luzes sobre a localização do túmulo de Cleópatra, uma das maiores rainhas do Egito Antigo. Quem sabe quantos segredos ainda estão guardados lá embaixo? Número 2. Tumba solar de Kubet el-Hawa. Pesquisadores da Espanha fizeram outra descoberta incrível. A tumba mais antiga do Egito orientada para o solstício de inverno. Localizada na necrópole de Kubet el-Hawa, a entrada dessa tumba foi projetada para receber os raios do sol nascente. A luz do sol iluminava o local destinado a abrigar a estátua de Elefantina, o governador da cidade, que viveu no final da 12ª dinastia, por volta de 1830 a.C. O mais impressionante é que essa orientação não foi aleatória. Ela reflete as crenças dos antigos egípcios sobre renascimento, com o solstício de inverno simbolizando a vitória da luz sobre as trevas. Essa descoberta não só nos dá mais detalhes sobre a arquitetura egípcia, mas também sobre a forte relação entre astronomia e espiritualidade no Antigo Egito. Como será que eles conseguiam tal precisão? Número 3. O busto de Nefertiti. Falando em figuras históricas antigas, não podemos esquecer de Nefertiti. Essa rainha foi uma forte apoiadora das reformas religiosas de seu marido, e alguns egiptólogos acreditam que ela até as iniciou. Seu famoso busto foi encontrado durante escavações realizadas em 1912, na cidade egípcia de Amarna, a capital fundada por Akhenaton por volta de 1350 a.C. Apesar de o busto ter mais de 3.000 anos, está incrivelmente bem preservado. Ele perdeu apenas o uréu, que era um ornamento na testa da rainha, e suas orelhas e adereço estão danificados. Mas, fora isso, a pintura original ainda permanece intacta. Um detalhe intrigante é que o nariz da estátua de Nefertiti está em perfeito estado, enquanto muitas outras esculturas egípcias têm os narizes quebrados. Isso nos leva a questionar: será que o nariz intacto de Nefertiti indica algo sobre sua importância? Afinal, existe uma crença de que danificar o nariz de uma estátua retirava o poder místico da imagem. Número 4. Sarcófagos coloridos descobertos. Em 2020, cientistas egípcios fizeram uma descoberta única e inexplicável. Encontraram sarcófagos muito diferentes dos que já haviam visto. A diferença estava na aparência colorida e única de cada um. Cada sarcófago era pintado de uma cor diferente e com um design exclusivo. Acredita-se que esses enterros tenham cerca de 2.500 anos e que as pessoas enterradas nesses sarcófagos talvez fizessem parte de uma tribo particular que queria retratar sua individualidade. Isso nos leva a pensar em como as diversas culturas egípcias usavam a arte funerária para expressar identidade e crenças espirituais. Outro ponto curioso é que esses sarcófagos coloridos eram uma prática menos comum para os egípcios, que tradicionalmente usavam cores mais sóbrias nos ritos funerários. Número 5. Saqqara e os antigos sarcófagos. Falando em sarcófagos, não podemos deixar de mencionar a descoberta feita recentemente por cientistas egípcios de centenas de antigos sarcófagos e 4 dúzias de estátuas douradas em Saqqara, uma vasta necrópole localizada a 30 quilômetros ao sul do Cairo. Alguns dos túmulos ainda continham múmias, e uma delas foi até apresentada ao público durante a cerimônia de inauguração da exposição. Essa descoberta atraiu enorme atenção, já que Saqqara é um dos sítios arqueológicos mais ricos do Egito. E o que mais impressiona é que ainda estamos apenas começando a explorar o potencial desse lugar, que já nos proporcionou algumas das descobertas mais emblemáticas da arqueologia egípcia. Número 6. Tubos musicais de Tutancâmon. Agora vamos falar de um dos faraós mais famosos, Tutancâmon.
Em 1922, a equipe de Howard Carter descobriu tubos musicais antigos em seu túmulo. Esses tubos são considerados os mais antigos instrumentos musicais desse tipo a sobreviverem até os dias de hoje. Um dos tubos era feito de madeira e prata, e o outro de cobre e bronze. Curiosamente, há uma série de eventos místicos associados a esses instrumentos musicais nos tempos modernos. Há quem diga que esses tubos podem ter sido usados em rituais religiosos ou cerimoniais, dado o seu caráter sagrado. Quem sabe o que mais poderia estar oculto entre os segredos dos objetos encontrados no túmulo de Tutancâmon? Número 7. O Oásis Bahariá e suas múmias douradas. Em 1966, foi feita uma descoberta impressionante no maior cemitério do Egito. Nesse local, foram encontrados mais de 250 múmias, a maioria pertencente à aristocracia que viveu no Oásis Bahariá durante o período greco-romano. O que chamou a atenção foi que muitas dessas múmias eram adornadas com ouro, algo típico para indivíduos de alta posição social. O crocodilo, símbolo do deus Sobek, também foi encontrado em muitas dessas tumbas. Sobek era o deus da água, responsável pelas enchentes do Nilo, e acreditava-se que ele tinha o poder de afastar forças malignas e proteger tanto humanos quanto animais. Além das múmias humanas, os egípcios também mumificavam crocodilos, como parte de rituais religiosos. Essa descoberta reforça a importância simbólica dos animais na vida religiosa egípcia, especialmente em práticas funerárias. Aliás, no túmulo de Qubet el-Hawa, foi descoberta uma câmara funerária dedicada exclusivamente a múmias de crocodilos. Esta é a primeira vez que uma tumba de animais foi encontrada sem nenhuma ligação direta com o enterro de um sacerdote ou outra figura humana de importância, o que sugere que esses animais poderiam ter sido tratados como sagrados por si só. Número 8. Os Shabtis, os trabalhadores do além. Um detalhe fascinante da cultura funerária egípcia são as pequenas figuras chamadas Ushabtis, encontradas em quase todas as tumbas, até mesmo nas mais simples. Esses pequenos escultores representando seres humanos tinham uma função muito específica. Eles eram colocados nos túmulos para servir de trabalhadores para os falecidos na vida após a morte. Os egípcios acreditavam que, ao morrer, a pessoa se tornava serva de Osíris e teria que trabalhar para ele no outro mundo. Como ninguém gostava da ideia de ter que realizar tarefas depois da morte, essas pequenas figuras foram criadas para assumir essas obrigações no lugar do falecido. Outro tipo de figura ritual, chamada Nebu, também era comumente colocada nos túmulos como oferenda ao deus Osíris. Esses itens, juntamente com outros tesouros, foram recentemente exibidos em museus após passarem séculos enterrados na areia. É interessante pensar em como esses objetos, criados para cumprir um papel no além, acabam agora contando histórias do passado para os vivos. Número 9. A estátua de Kaaper, o escriba de Saqqara. Entre as descobertas mais impressionantes da arqueologia egípcia está uma estátua de madeira de 4.500 anos de idade. Ela representa um escriba e sacerdote egípcio chamado Kaaper, que viveu entre o final da quarta e o início da quinta dinastia. Esta estátua foi descoberta em 1860, na necrópole de Saqqara, ao norte da pirâmide escalonada de Djoser. O que mais chama a atenção é o nível de realismo dessa escultura. Os detalhes são tão impressionantes que parece que a estátua poderia ganhar vida a qualquer momento. A precisão com que os artistas da época conseguiram esculpir figuras humanas é realmente surpreendente, especialmente considerando as ferramentas que tinham à disposição. Além disso, muitos estudiosos afirmam que o realismo das esculturas egípcias tinha um propósito espiritual, não apenas estético. Acreditava-se que se o corpo do falecido fosse danificado ou destruído, a alma poderia habitar a estátua, garantindo assim a continuidade da vida após a morte. Número 10. O papiro do Livro dos Mortos. Agora, um achado menos artístico, mas igualmente fascinante. Arqueólogos encontraram um papiro de 16 metros de comprimento contendo passagens do Livro dos Mortos no Egito. Esse documento, com mais de 2.000 anos de idade, foi encontrado em uma tumba ao sul da pirâmide escalonada de Djoser, em Saqqara. O Livro dos Mortos era essencial na cultura egípcia antiga, pois continha encantamentos e orientações para ajudar os mortos em sua jornada no além, permitindo que eles enfrentassem os desafios do submundo e chegassem ao tribunal de Osíris.
Esse papiro específico está sendo cuidadosamente traduzido pelos estudiosos, e cada nova descoberta nesse texto sagrado nos aproxima um pouco mais da compreensão das crenças egípcias sobre a vida após a morte. Além do papiro, outros fragmentos do Livro dos Mortos foram encontrados em várias tumbas egípcias ao longo dos anos. Mas é raro encontrar um documento tão extenso e tão bem preservado como este. A tradução completa pode nos revelar segredos valiosos sobre os rituais e práticas funerárias dessa civilização milenar. Número 11. O jogo de Senet e sua ligação espiritual. Uma outra curiosidade sobre o Egito Antigo é o Senet, um jogo de tabuleiro intrigante e cheio de simbolismos. Esse jogo era uma representação física da jornada da alma para a vida após a morte, refletindo a mentalidade e as crenças espirituais dos egípcios. O tabuleiro do jogo tinha 30 casas, dispostas em 3 fileiras de 10 quadrados, e cada jogador tinha peças em formato de cones e cilindros. O objetivo era atravessar o tabuleiro mais rápido que o oponente, e os movimentos eram determinados por palitos achatados que, ao serem lançados, indicavam o número de casas a avançar. O Senet não era apenas um passatempo, mas também tinha um significado espiritual profundo. Algumas casas do tabuleiro eram marcadas com hieróglifos, simbolizando armadilhas e tentações que a alma teria que superar em sua jornada até Osíris. Em várias tumbas foram encontrados tabuleiros de Senet, e há indícios de que o jogo era tão importante que algumas almas levavam consigo suas peças para a vida após a morte, como uma forma de garantir a vitória no outro mundo. Número 12. A múmia de Ramsés II. Ramsés II é, sem dúvida, um dos faraós mais famosos do Egito, e a busca por sua múmia foi longa e difícil. Após sua morte, Ramsés foi enterrado em sua própria tumba, mas esta foi saqueada. Para proteger o corpo do faraó, os sacerdotes tiveram que mover sua múmia primeiro para a tumba de seu pai, e depois transportá-la para vários lugares. Finalmente, em 1881, a múmia de Ramsés II foi encontrada por saqueadores, e graças à descoberta, cientistas foram capazes de reconstruir sua aparência. Curiosamente, descobriu-se que, para os padrões egípcios, Ramsés era considerado um homem muito bonito, com traços fortes e imponentes. Mas a jornada da múmia de Ramsés não terminou aí. Em 1976, sua múmia foi enviada à França para ser tratada contra fungos que ameaçavam sua conservação. Chegando em solo francês, Ramsés II foi tratado com honras de um chefe de Estado, incluindo uma cerimônia militar no aeroporto. Esse evento mostra o respeito que a figura de Ramsés II ainda desperta até hoje, sendo um dos símbolos mais poderosos do Antigo Egito. Número 13. O Deserto Branco e o Deserto Negro. Agora falemos de algo surpreendente e natural. O Egito não impressiona apenas com suas ruínas arqueológicas, mas também com suas paisagens únicas. Um desses lugares é o Deserto Branco, uma pequena área localizada no Saara Oriental. O que torna esse deserto especial são suas inúmeras formações de calcário, que criam paisagens simplesmente fantásticas. Essas formações foram esculpidas ao longo de milhões de anos pelos ventos e tempestades de areia, resultando em rochas que lembram cogumelos, animais e até figuras humanas. A luz do sol refletida nas superfícies brancas dá ao deserto uma aparência surreal, como se fosse outro planeta. Próximo dali, também está o Deserto Negro, que contrasta fortemente com o Deserto Branco. O Deserto Negro é formado por dunas cobertas com material vulcânico escuro, criando uma paisagem misteriosa e intrigante. Esta região é menos conhecida pelos turistas, mas igualmente impressionante. Ambas as paisagens são exemplos das incríveis formações geológicas do Egito, que vão muito além das pirâmides e dos monumentos históricos. Número 14. Uma múmia preservada com substâncias desconhecidas. A seguir temos uma múmia descoberta em um oásis egípcio que chamou a atenção dos cientistas por ser diferente de todas as outras. O sarcófago em que a múmia foi encontrada foi polvilhado com materiais desconhecidos que intrigaram os pesquisadores. Embora ainda não se saiba exatamente quais substâncias foram usadas ou qual era seu propósito, os cientistas acreditam que esse método de preservação foi único. Essa descoberta abre novas questões sobre as práticas funerárias no Egito e sobre como diferentes culturas e épocas podem ter desenvolvido técnicas diversas de mumificação. Além disso, é possível que esse processo de mumificação tenha sido reservado para indivíduos de alta posição social
ou para aqueles que pertenciam a uma classe religiosa distinta, algo que os cientistas ainda estão investigando. O que mais nos surpreenderá sobre as múmias e seus rituais funerários no futuro? Número 15. A estátua de Ramsés II e sua perfeição. Agora vamos falar sobre a principal estátua de Ramsés II, que levanta muitas perguntas até hoje. Se você observar atentamente o rosto representado na estátua de Ramsés, verá que ele é perfeitamente simétrico, algo que o olho humano não consegue perceber com tanta exatidão. E a parte mais incrível? Toda a estátua foi esculpida em granito, uma das pedras mais duras do mundo, mais resistente até do que o ferro. Isso significa que, há mais de 3.000 anos, os antigos egípcios foram capazes de esculpir a face de um faraó em granito usando ferramentas primitivas e ainda assim alcançar uma simetria perfeita. Como eles conseguiram isso? Essa precisão levanta várias questões sobre o conhecimento e a habilidade técnica dos egípcios antigos. Muitos estudiosos acreditam que o nível de sofisticação necessário para criar essas esculturas pode indicar que eles possuíam técnicas avançadas que ainda não compreendemos completamente. A estátua de Ramsés é um exemplo claro de como o Egito Antigo ainda guarda segredos incríveis sobre sua arte e engenharia. Número 16. O Necrotério de Serapeu. Pouco se fala sobre o Necrotério de Serapeu, em Saqqara, no Alto Egito, mas ele esconde um mistério fascinante. Trata-se de uma galeria subterrânea que muitos arqueólogos não investigam a fundo, provavelmente porque não se encaixa nas teorias tradicionais sobre a história dinástica do Egito, que dizem que o local não poderia ser mais antigo do que 3.000 anos antes de Cristo. No entanto, alguns pesquisadores acreditam que a galeria principal, com seus sarcófagos de granito, possa ter mais de 12.500 anos de idade. Alguns até sugerem que a galeria remonta ao tempo dos Atlantes, uma civilização avançada e perdida mencionada por Platão. Esses enormes sarcófagos de granito encontrados no Serapeu intrigam os estudiosos não apenas por sua idade estimada, mas também pela precisão com que foram esculpidos e movidos para o local. Até hoje, não sabemos ao certo como os antigos egípcios conseguiram transportar e enterrar essas peças monumentais em uma câmara subterrânea. O Serapeu continua a ser um dos grandes mistérios da arqueologia egípcia. Número 17. O túmulo de Osíris. Um dos mitos mais persistentes do Egito era o túmulo de Osíris, o deus da ressurreição. Durante muito tempo, acreditava-se que esse túmulo era apenas uma lenda, mas recentemente, inscrições encontradas por arqueólogos em uma necrópole na margem ocidental do Nilo transformaram esse mito em uma descoberta real. O túmulo de Osíris revelou-se uma estrutura padrão, com um vestíbulo conectado a várias câmaras subterrâneas. Essas câmaras estavam equipadas com armadilhas para afastar saqueadores de túmulos. O túmulo de Osíris lembra fortemente o santuário do deus da ressurreição construído em Abidos, uma das cidades mais antigas do Egito. No centro do túmulo, encontra-se uma escultura do próprio Osíris, sentado no topo de uma escadaria de 9 metros de altura. Além de sua importância simbólica, essa descoberta reforça a centralidade do culto a Osíris nas crenças funerárias egípcias, pois acreditava-se que o destino final da alma era julgado por esse deus no submundo. Número 18. O mistério do nariz da Grande Esfinge de Gizé. O Grande Esfinge de Gizé é o monumento mais antigo da Terra, e não é de se admirar que todos conheçam sua imagem imponente. No entanto, um dos maiores mistérios que envolvem a esfinge é: por que e quando seu nariz foi quebrado? Quando os arqueólogos finalmente puderam estudar o monumento com mais profundidade, encontraram evidências de que o nariz da estátua foi deliberadamente mutilado. Mas o motivo por trás disso permanece um dos maiores enigmas de todos os tempos. Alguns acreditam que o nariz foi quebrado como um ato de vandalismo religioso, uma prática comum no passado para desativar a energia espiritual de uma estátua. Outros sugerem que pode ter sido danificado durante uma invasão militar. Embora existam várias teorias, a verdadeira razão ainda é desconhecida. Quem será que teve coragem de mutilar uma das estátuas mais icônicas da história da humanidade? Número 19. O mistério do vidro no deserto egípcio. Em dezembro de 1932, Patrick Clayton, um topógrafo da pesquisa geológica do Egito, estava dirigindo através das dunas do Grande Mar de Areia, perto do Planalto de Saad, quando ouviu um som de estalo sob suas rodas. Ao investigar,
Ele encontrou grandes pedaços de cristal no meio do deserto. Essa descoberta chamou a atenção de geólogos do mundo todo e iniciou um dos maiores mistérios científicos dos dias de hoje. O que poderia ter elevado a temperatura da areia do deserto a mais de 1.800 graus Celsius e transformado-a em vidro? Os cristais descobertos formavam grandes placas de vidro de cor amarelo esverdeada, em forma arredondada. Até hoje, ninguém foi capaz de explicar com certeza como esse vidro foi formado. Uma das teorias mais aceitas é que um meteoro pode ter explodido sobre o deserto, criando o calor extremo necessário para transformar a areia em vidro. No entanto, essa hipótese ainda precisa ser comprovada. Esse enigma geológico é apenas mais uma prova de que o Egito ainda guarda muitos segredos naturais, além dos arqueológicos. Número 20. A perda da Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria sobreviveu por quase 1000 anos, acumulando mais de 700.000 volumes ao longo de sua história. Alguns desses volumes continham os segredos mais antigos de civilizações passadas. Infelizmente, ao longo dos séculos, a biblioteca sofreu com saques, roubos e destruição de manuscritos. Mas o que realmente marcou o fim desse grande repositório de conhecimento foi o incêndio causado acidentalmente por Júlio César durante a Guerra Civil em 48 a.C. Enquanto tentava controlar os ataques em Alexandria, o fogo se espalhou e atingiu a biblioteca, destruindo milhares de documentos inestimáveis. Fica a pergunta: quanta informação importante e útil foi perdida naquele incêndio? Acredita-se que muitos dos segredos sobre como as pirâmides foram construídas, se havia contato com seres extraterrestres ou até mesmo tecnologias avançadas, poderiam ter sido registrados em algum desses manuscritos. É difícil não imaginar o que poderíamos aprender hoje se ao menos uma fração desse conhecimento tivesse sobrevivido. Número 21. A prótese de dedo do pé mais antiga do mundo. Em 2017, cientistas da Universidade do Egito fizeram uma descoberta fascinante. Encontraram uma prótese de dedo do pé feita de madeira com aproximadamente 3.000 anos de idade. O artefato foi descoberto em uma tumba feminina na necrópole de Sheikh Abd el-Qurna, perto de Luxor. Este achado é possivelmente a prótese mais antiga da história da humanidade. O dedo de madeira foi projetado com detalhes impressionantes e ajustado para se fixar no pé da mulher, indicando que os egípcios já tinham um nível considerável de conhecimento médico e anatômico. Essa descoberta mostra que os egípcios antigos não só se preocupavam com a preservação dos corpos para a vida após a morte, mas também buscavam melhorar a qualidade de vida dos vivos com tecnologias que, para a época, eram surpreendentemente avançadas. Este tipo de prótese revela o quão sofisticada era a medicina no Antigo Egito e como ela estava muito à frente de seu tempo. Número 22. O Vale das Múmias Douradas. O Vale das Múmias Douradas, localizado no oásis de Bahariya, continua sendo um dos sítios arqueológicos mais fascinantes do Egito. Descoberto por acidente em 1996, quando uma carroça puxada por burros ficou presa em uma abertura, o local revelou uma vasta catacumba funerária, contendo milhares de múmias cobertas de ouro. Acredita-se que o local foi utilizado durante o período greco-romano e que essas múmias pertenciam a indivíduos das classes média e alta da sociedade. As múmias são impressionantes não só por seu número, mas também pela riqueza dos detalhes, como os ornamentos dourados e as máscaras mortuárias. Essa descoberta reforça a ideia de que a mumificação e os rituais funerários egípcios continuaram a evoluir mesmo durante a ocupação romana, combinando elementos das tradições egípcias com influências estrangeiras. O Vale das Múmias Douradas oferece uma janela única para entender as práticas funerárias dessa época. Número 23. O Papiro Tule e o fenômeno aéreo inexplicável. Entre os antigos textos encontrados no Egito, um dos mais misteriosos é o Papiro Tule, um documento que, de acordo com traduções, descreve o avistamento de um fenômeno aéreo inexplicável. O papiro, que data de 1480 a.C., durante o reinado do faraó Tutmés III, menciona uma grande bola de fogo que apareceu no céu e voou sobre o palácio, sem emitir nenhum som. Muitos estudiosos e ufólogos acreditam que este texto pode ser um dos primeiros relatos de avistamento de objetos voadores não identificados.
O Papiro Thule continua a intrigar os especialistas, especialmente porque muitos elementos do texto são vagos e abertos a interpretações. No entanto, ele é frequentemente citado como uma das primeiras evidências de que civilizações antigas podem ter tido contato com fenômenos extraterrestres. Será que o Egito Antigo já sabia mais sobre o universo do que podemos imaginar? Número 24. A descoberta do túmulo de Tutancâmon. No dia 4 de novembro de 1922, arqueólogos fizeram uma das descobertas mais famosas do século: o túmulo de Tutancâmon. Ao abrir portas seladas e remover os escombros deixados por saqueadores, os pesquisadores penetraram cada vez mais fundo nos estreitos corredores até finalmente chegarem à câmara mortuária. Lá, encontraram um enorme santuário dourado de mais de 5 metros de altura, ocupando quase toda a sala. Dentro dele, havia um sarcófago de quartzo que abrigava o caixão dourado de Tutancâmon, onde estava sua múmia, adornada com uma máscara funerária de ouro. A máscara dourada de Tutancâmon, com seus olhos de obsidiana e colar de pedras coloridas, é um dos artefatos mais icônicos do Egito Antigo. O túmulo de Tutancâmon foi o único encontrado praticamente intacto, fornecendo uma quantidade inestimável de informações sobre a cultura e os rituais funerários do Egito. Ainda hoje, novas descobertas continuam sendo feitas no túmulo, revelando mais sobre a vida e a morte deste jovem faraó. Número 25. A Pedra de Roseta e a decifração dos hieróglifos. A Pedra de Roseta é um dos artefatos mais importantes já descobertos no Egito. Esse bloco de granodiorito, encontrado na cidade costeira de Roseta em 1799, durante a campanha egípcia de Napoleão Bonaparte, contém um decreto escrito em 3 tipos de escrita: grego antigo, hieróglifos egípcios e a escrita demótica, datada de 196. Antes de Cristo, a pedra foi a chave para decifrar os hieróglifos egípcios, um enigma que havia intrigado estudiosos por séculos. Graças à Pedra de Roseta, os arqueólogos foram capazes de finalmente entender a escrita dos antigos egípcios, o que abriu as portas para uma nova era de descobertas sobre essa civilização. A pedra, hoje exibida no Museu Britânico, continua sendo um dos artefatos mais estudados e admirados do mundo. Número 26. A Câmara Secreta da Grande Pirâmide de Gizé. Um dos achados mais recentes e intrigantes foi a descoberta de uma câmara secreta dentro da Grande Pirâmide de Gizé. A descoberta foi feita alguns anos atrás, quando o piso arenoso cedeu durante uma visita à pirâmide. A câmara, com 30 metros de comprimento e 2 metros de altura, foi detectada usando equipamentos de alta tecnologia, como radares de alta sensibilidade, que escanearam a pirâmide em busca de vazios. Dentro da câmara, foram encontrados recipientes contendo pergaminhos antigos, que não foram abertos pelos pesquisadores para evitar o risco de danificá-los. A descoberta dessa câmara secreta pode conter respostas para muitos dos mistérios que cercam a construção das pirâmides. O que esses pergaminhos revelarão quando forem finalmente abertos? Número 27. O complexo funerário de Djoser. A pirâmide de Djoser, também conhecida como a pirâmide escalonada, é a mais antiga pirâmide conhecida do Egito. Datada de 2660 a.C., ela foi construída durante o reinado do faraó Djoser. Recentemente, o complexo funerário ao redor da pirâmide passou por restaurações, revelando mais segredos sobre a arquitetura e os rituais fúnebres do Antigo Egito. Durante essas restaurações, arqueólogos encontraram novos túmulos e câmaras, além de hieróglifos inscritos que retratam o faraó Djoser em cerimônias religiosas. Esses achados não só nos ajudam a entender mais sobre o reinado de Djoser, mas também mostram como os antigos egípcios encaravam a vida após a morte e a importância de garantir uma passagem segura para o outro mundo. Número 28. O Templo Solar de Abu Ghurab. Menos conhecido do que outras atrações turísticas do Egito, o Templo Solar de Abu Ghurab, localizado a cerca de 20 quilômetros ao sul do Cairo, é um dos mais antigos complexos de templos dedicados ao culto solar. Ele foi construído durante o reinado de Nil-Zerra, no período da Quinta Dinastia, por volta de 2430 a.C.
Arqueólogos acreditam que este templo foi projetado para honrar o deus Ra, o deus do sol, e que as cerimônias realizadas ali tinham como objetivo assegurar a benevolência de Ra para o Egito. No local, foi descoberta uma plataforma elevada que supostamente servia para rituais envolvendo oferendas ao deus. Apesar de muito do templo ter sido destruído ao longo dos milênios, ele continua a ser uma evidência impressionante do culto solar na cultura egípcia. Número 29. O barco solar de Quéops. Outro achado fascinante é o barco solar de Quéops, encontrado em 1954, enterrado ao lado da Grande Pirâmide de Gizé. O barco, construído em madeira de cedro e medindo 44 metros de comprimento, foi cuidadosamente desmontado em mais de 1.000 peças, que foram encontradas em uma câmara subterrânea. Esse barco não foi destinado à navegação em vida, mas à jornada de Quéops para o além. Os antigos egípcios acreditavam que os faraós precisariam de um barco para navegar pelos céus e acompanhar o deus Sol em sua jornada diária. O barco foi restaurado e hoje está em exibição no Museu do Barco Solar, próximo às pirâmides. É um dos melhores exemplos da maestria egípcia na construção naval. Número 30. O Santuário de Amon em Karnak. O Templo de Karnak, em Luxor, é o maior complexo religioso do Antigo Egito e continua a impressionar estudiosos e visitantes. Uma das áreas mais sagradas desse templo é o Santuário de Amon, onde recentemente arqueólogos descobriram inscrições e artefatos que lançam mais luz sobre o culto ao deus Amon, o principal deus de Tebas. Durante escavações, foram encontrados novos relevos e estátuas que retratam rituais religiosos realizados no templo. Acredita-se que muitos desses rituais envolviam sacrifícios e oferendas ao deus, a fim de garantir prosperidade e harmonia para o Egito. Karnak é um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo e continua a surpreender com novas descobertas sobre o sistema religioso do Antigo Egito. E é isso, amigos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Continue por aqui e assista a mais vídeos do nosso canal. Cuidem-se, pessoal!